Glória a Jesus. É muito bom viver na presença do Senhor. Amém? É muito bom estar na presença do Senhor Jesus. Estar na comunhão com os irmãos. Hoje a gente vai falar de um tema evangelístico, simples, objetivo, porque o Senhor é simples e objetivo, mas de extrema importância para nossas vidas e para você, ouvinte, que está nos assistindo. E eu queria convidar você a não perder esse tempo, mas ganhar esse tempo ouvindo da palavra de Deus. Interessante que lá na minha amada cidade de Carangola, que é demônica, toda vez que eu falo de Carangola, ali ela está, lembrei. Está lá na minha mãe assim, ó, se você não tem tempo para Jesus, você vive perdendo o seu tempo. E é uma verdade. Temos que separar o máximo de tempo dedicado ao Senhor. Na verdade, todo o nosso tempo. Pois sem Jesus, nada somos, nada podemos fazer. Somos totalmente dependentes do Senhor. Amém, igreja? Então, vamos dar início, prometo novamente, pela misericórdia, que não vou demorar. Sempre, o homem é falho, né, meus irmãos? Ainda bem que, graças a Deus, o Senhor é fiel. O Senhor não é homem para que minta. Ó, água abençoada. Obrigado, meu irmão. Amém, igreja? Convido por gentileza, se colocarem de pé mais uma vez, para lermos o nosso tema e divisa proposta essa noite. E vamos aprender mais ainda na palavra do Senhor Jesus, que é João 14, 6. Amém? Amém. Aquele tema, slide ali bem bonito. O tema é só Jesus Cristo salva. A igreja pode repetir comigo? Só Jesus Cristo salva. E a divisa, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo salva. Podem sentar, meus irmãos. Queria que meus irmãos da multimídia também colocassem para a gente em Lucas 2:11. Lucas 2:11. Meus irmãos, nos dias atuais, muito se fala, tentando anular a palavra de Deus, que você não precisa desse negócio de Jesus para ser salvo, não. O que é mais importante é você ser feliz, do jeito que você quiser. O mais importante é você conquistar esse mundo, conquistar diplomas, conquistar riquezas. Outros vão te dizer, não, a religião que salva é tal. O homem que salva é tal. Olha, não existe esse negócio de riquezas, não existe esse negócio de diplomas. É você, o importante é você, você e você. O seu Deus é o seu dinheiro, o seu Deus é o seu bolso. Esquece esse negócio de religião, esquece esse negócio de Jesus que esses irmãos da Bíblia vivem falando. Isso está ultrapassado. Meus irmãos, quero te dizer o seguinte: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Ele foi, é e sempre será atualizado. A sociedade quer te enganar, usada pelo inimigo, sempre foi assim. No início, o demônio, a serpente, também enganou a criação de Deus.
falou para eles que, olha, não precisa ser tão obediente assim a Deus. Ele sabe que se você pegar desse fruto, terá conhecimentos, enganando, sempre procurando enganar o homem. Sabemos da história, o homem caiu, o pecado entrou na humanidade e o salário do pecado é a morte. Mas graças ao Senhor Jesus, nosso Deus, o único que salva, não teve por usurpação ser igual a Deus, deixou a sua glória de Deus, se transformou em homem com carne como nós, veio dar a sua vida por nós, veio buscar e resgatar o que se havia perdido. Através do Senhor Jesus, somente no Senhor Jesus, por Ele ter vencido o pecado, por Ele ter vencido a morte e nos garantir que através do seu sangue podemos purificar nossos pecados, só através do Senhor Jesus podemos alcançar a salvação. Amém, meus irmãos? Evangelho simples, mas vamos lá. Eu vou entrar com os irmãos no tema. Lucas 2,11 diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Quem é o Salvador? Cristo, Jesus Cristo, o Senhor. A palavra de Deus em 2022 anos atrás, essa foi uma mensagem de um anjo aos pastores que ali estavam, na cidade de Davi, Belém. Olha, hoje nasceu o Salvador. Meus irmãos, o Salvador já veio, já executou o plano de salvação, morreu, ressuscitou. Somente em Jesus temos a salvação. Se a sociedade, se outros te apontam outra forma de ser salvo, é mentira. É novamente um plano de Satanás tentando te enganar. Preste bem atenção. Cristo, só o Senhor Jesus Cristo salva. Somente Ele. E a pergunta que eu quero te induzir a fazer essa noite não é sobre quem é que pode te salvar, que eu já estou te afirmando que é Jesus. Eu não, a palavra de Deus. Mas tudo bem, irmão Juscelio. Então, como eu faço para ser salvo? Ser salvo de quê? Pegadinha agora. Como eu faço para merecer a salvação? Dei a dica que é uma pegadinha, né? O que eu faço para ser salvo? Salvo de quê? Será que eu posso merecer a salvação? Meus irmãos, e o texto bíblico dessa noite, vou repetir, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É interessante que eu estava estudando pela misericórdia de Deus, todo o contexto, né? A gente está vendo esse versículo, mas procurei estudar todo o contexto, em que situação Jesus falou dessa forma. Vou dividir com os irmãos. Interessante que nessa ocasião, Jesus, ele estava reunido com seus discípulos, numa mesa. Olha, estava reunido com os discípulos, nessa ocasião, como sempre, Jesus ensinando várias coisas aos discípulos. Várias coisas estão escritas na palavra de Deus, envolvendo todo o capítulo de João 14 e todo o livro de João. E Jesus, ele, depois de uma ceia, para os irmãos terem uma ideia, nessa ocasião também, ele tinha lavado os pés aos discípulos, dando uma lição de humildade aos discípulos, e ele fala assim: olha, como eu estou fazendo, fazei vós também. E Jesus,
Deus lavando os pés aos discípulos, nos ensinando humildade, e muitas vezes, e nos ensinando e nos mandando fazer com os irmãos. E muitas vezes, meus irmãos, nós nem olhamos para o nosso irmão, nem nos preocupamos com a necessidade que o nosso irmão está passando do nosso lado, não nos preocupamos com a sua dor ou com a sua alegria, olhamos para o nosso próprio umbigo, a nossa própria vida. E o Senhor Jesus não nos ensina assim, já começamos assim. Como irmãos, devemos amar uns aos outros, essa é a principal característica do discípulo de Jesus. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. E é importante também a igreja ter amor às almas. Só Jesus Cristo salva e conta comigo e você em pregar o evangelho a toda criatura, em dividir a semente com as almas que estão se perdendo, enganadas pelo inimigo, pelo demônio aí fora. A palavra de Deus, o evangelho, não é só para mim, não é só para você. A salvação não é só para mim, não é só para o Júnior, não é só para a Uliana, não é só para o pastor. O Senhor Jesus, na verdade, Ele quer que todo homem venha ao conhecimento da salvação. Ele não veio condenar o mundo, Ele veio salvar o mundo. E conta comigo e você, conta, não precisa, mas conta, para levarmos o Evangelho a toda criatura. Nós que somos totalmente dependentes do Senhor. E se não fizermos a obra do Senhor, sim, Ele vai levantar quem faça. Mas é tão bom trabalhar para o Senhor. É tão bom fazer a obra do Senhor. É tão bom obedecer ao mandamento do Senhor. Bem-aventurados seremos nós. Sim, mas não vou demorar. E nessa situação, o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos. Depois Ele senta-se à mesa novamente. Prediz naquela ocasião que um ia lhe trair. E os discípulos ali com Jesus. E Jesus, olha, um de vocês vai me trair. E Pedro já sinaliza para João. João pergunta quem é. Preocupado, Pedro. E João, meio que deitado no peito de Jesus. Mestre, quem é? Tudo isso acontecendo antes desse versículo. E aí João pergunta, e Jesus fala, aquele que tocar comigo um bocado molhado. E Judas então é declarado ali como traidor. Judas, Satanás já tinha entrado no coração de Judas naquela ocasião, saído. Olha quanta coisa aconteceu antes de ser dito essas palavras. Fora o que a gente não sabe. E Judas sai. E Jesus começa então, ali sentado à mesa com os discípulos, começa então a falar que ele iria partir. E aí Pedro é o primeiro, de acordo com o texto bíblico, que dá o primeiro alerta. Mas Senhor, para onde vais? E Jesus de início já responde assim para Pedro, olha, para onde eu vou não podeis me seguir agora, mas depois me seguirás. Pedro, como sempre, né? Não, Senhor, por que não posso seguir agora? Pelo Senhor te dou minha vida. E aí Jesus até fala, Pedro, tu dás a vida por mim, hoje você vai me negar antes que o galo cante. E tudo acontecendo ali, ó. Depois, os discípulos não entendendo, Jesus dando a entender que ia partir. Me chama a atenção nessa ocasião Tomé. Tomé certamente, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, especulando. E Pedro já perguntou e Jesus não falou para onde ele vai, e a gente está meio que sem entendendo, quando Jesus dá uma deixa e fala assim, mas vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Foi a deixa que Tomé queria. Tomé, Senhor, não sabemos não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Engraçado que Tomé não fala assim,
Tomé não se entrega sozinho não, já que ninguém sabia, ele entrega geral ali, né? Ele não fala assim, ó, eu não sei não, Senhor. Ele falou, ó, não sabemos não, ó. O Senhor está falando aí, ninguém está sabendo de nada. Não sabemos. E verdade, realmente, ninguém estava entendendo naquela ocasião. Não sabemos para onde vai, Senhor. Como podemos saber o caminho? E aí foi que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também nesses ensinamentos, depois Filipe vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E aí também mais um ensinamento. Filipe, não está me vendo aqui? Eu e o Pai somos um. Todo esse contexto e muito mais, na reunião com os discípulos, Jesus ensinando, e a gente vai se prender essa noite. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu queria dividir rapidamente com os irmãos sobre essas 3 titularidades que o próprio Senhor Jesus dá para ele. Caminho, verdade, vida. A igreja pode repetir comigo? Caminho, verdade, vida. Só Jesus Cristo te salva do caminho errado, do caminho que te conduz à perdição. Só Jesus Cristo te salva do pai da mentira que é Satanás, porque ele é a verdade. Só Jesus Cristo te salva da segunda morte, porque ele é vida, e só em Jesus temos a vida eterna. Amém? Mas vamos voltar lá, em Tomé. Eu gostei muito da posição de Tomé. Gostei muito que ele, Senhor Jesus, olha, não estamos entendendo, não sabemos para onde o Senhor vai, nem como podemos saber o caminho. E eu quero te provocar, meu ouvinte, e a igreja, a se incomodar, a se preocupar. Peraí, para onde o Senhor Jesus foi? Qual é o caminho? E eu vou dividir com a igreja. Eu estava conversando com a minha esposa amada, antes, Mônica. E aí a Mônica, estamos sempre aprendendo, Mônica? Um com o outro também. E eu estava lendo um texto, e eu cheguei, Mônica, você sabia que no texto de João 14, às vezes a gente lê e passa coisas desapercebidas, detalhes, mas ainda bem que, graças a Deus, cada vez mais a palavra do Senhor vai nos alimentando, mesmo que seja mesmo versículo, cada vez mais, como uma espada que penetra, espada de 2 gumes. E eu perguntei assim para Mônica, Mônica, nessa situação que Tomé perguntou, eu não sei se eu falo o que é que ela me respondeu, porque a Mônica é didática, E eu falei assim, Mônica, para onde Jesus foi? Que o Tomé estava querendo saber para onde Jesus ia e qual era o caminho. Porque às vezes uma coisa tão simples, Para onde Jesus foi, igreja? É o que a Mônica me respondeu. Quem respondeu? A Mônica respondeu para o céu. Verdade. Mas sabia que nós podemos ser mais detalhado e o texto nos mostra um pouco mais de detalhe. Os irmãos da multimídia poderia botar em João 14, 2, por gentileza? Fala aí com a irmã Lucilene, amém, a misericórdia? João 14, 2. Mônica, para onde Jesus foi? Para o céu, Juscelio. Uma pergunta fácil, Mas tem um detalhe. E não só isso. E o que ele foi fazer no céu? Igreja, o que Jesus foi fazer no céu? Que isso? A irmã ligada, irmã Eliana. Olha só o que diz o texto. João 14, 2. Primeiro, para onde Jesus foi?
na casa de meu pai há muitas moradas. Aí continua, se não fosse assim, eu vou teria dito, se não fosse assim, ou seja, se não tivesse muitas moradas, se não tivesse, eu diria a vocês, olha, não tem muitas não, tá? A vaga está limitada, é poucos, hein? Vamos selecionar aqui, ó. Deixa eu ver, uma Fernanda, né? É assim, uma Martinha tem um lugar para tu. O restante tem muitas moradas, senão ele falava. É o que o texto está dizendo. Se a gente prestar muita atenção, temos, né, que pedir ao Senhor Jesus, o Espírito Santo, cada vez mais, para entendermos as coisas espirituais que se discernem espiritualmente a palavra de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então Jesus foi para a casa do Pai, no céu. E ele foi fazer o quê? Preparar-nos lugar. E às vezes a gente lê o texto e não percebe, né? Tomé, Jesus, olha, não sabemos para onde o senhor vai, não. Está todo mundo aqui, ó. Fala para todo mundo, ninguém está entendendo. E aí os discípulos de repente, realmente fazer o quê? Realmente ninguém estava entendendo, né? E outra coisa, como é que a gente vai saber o caminho, Senhor Jesus, se a gente não sabe para onde o Senhor vai? Mas o texto diz que Jesus foi para a casa do Pai, preparar lugar. E lá tem muitas moradas. Como diz o nosso amigo, tem vaga. Tem vaga, não tem, Júnior? Tem vaga. Só depende de nós aceitarmos o Senhor Jesus, aquele que foi para a casa do Pai preparar lugar. Amém? E aí o texto continua, Tomé dizendo, Senhor, e qual é o caminho? Igreja, Jesus fala que Ele é o próprio caminho. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas que conduz para a morte, conduz para a perdição. Meu irmão, tenha cuidado. Existem diversos caminhos falsos, com várias promessas para você. A sociedade está cheia de opções para você. Depende do teu gosto, o que você quiser. O inimigo ele te oferece um monte de coisas. Sempre tem algo que a sua carne vai gostar. Mas o Senhor Jesus nos ensina que Ele é o único caminho. Não existe outro caminho que te leve à casa do Pai, a essa morada que o Senhor Jesus foi preparar e que tem vaga para você. Mas existe um detalhe muito importante. Sabe por quê? Muita gente escolhe o outro caminho, porque o outro caminho é largo, é cheio de facilidades. E o caminho que o Senhor Jesus nos ensina, sabe como é que ele é? Apertado. E a própria palavra de Deus diz que poucos o encontram, porque o ser humano, ele não quer negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Quando fala em negar-se a si mesmo, aí dói na carne, aí não, Jesus, espera aí, não. Mas é importante, meu irmão, você negar as suas vontades carnais que desagradam ao Senhor, que vão de encontro à palavra de Deus. Isso é negar-se a si mesmo, negar as suas vontades que vão de encontro aos ensinamentos do Senhor. A sua carne vai mandar você fazer algo, a sociedade vai mandar você fazer algo, mas você vai fazer o que o Senhor Jesus te ensina na palavra de Deus. Isso é seguir pelo caminho apertado, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir o Senhor Jesus. E esse é o único caminho que te leva para a casa do Pai, para essa morada tão especial que o Senhor Jesus preparou para você. Amém?
Eu lembro que a gente, né, sempre tem algo que o Senhor Jesus coloca na sua vida que te ensina, que você aprende, o Senhor Jesus te prova, né? Como eu falei, tenho, graças a Deus, também minha esposa Mônica, que a gente conversa. A Mônica, nessa ocasião que eu perguntei para onde Jesus iria, que ela falou o céu, e depois mas o que Jesus falou lá? Eu estava pensando se eu ia falar ou não, Mônica, mas acho que eu vou falar para... E porque é interessante, né? Nós aprendemos. A Mônica falou assim, olha, será que Jesus foi lá, chegou lá e falou assim, ó, Jesus, está vendo aqueles caras lá que me crucificaram? Mata geral. A Mônica falou, eu acho que ele foi fazer isso. Destrói. Mas não. Ainda bem que o Senhor Jesus não foi fazer isso, porque Ele não veio condenar, Ele veio salvar. Ele ainda fala assim, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus libera o perdão para qualquer pecador, seja ele o maior dos pecadores. O pecado, o Senhor abomina. O pecador, o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E através do seu sangue, temos a remissão dos nossos pecados. Amém? Então, o Senhor Jesus é o único caminho. O Senhor Jesus foi para a casa do Pai nos preparar lugar. Há caminhos que para o homem parece direito, mas conduz à perdição. Somente em Jesus é o caminho que nos leva para o céu. Eu tinha um carro que de vez em quando ele me ensinava também, um Monza antigo. De vez em quando eu falo sobre ele, porque foi uma experiência na minha vida muito boa. Boa agora que eu estou falando, na hora é complicado, né? Creio que os irmãos já passaram algumas dificuldades. E eu viajando para, novamente, falar daquela cidade, né? Tia Mônica de vez em quando gosta que eu fale, de Carangola. E eu viajando com esse Monza de noite, do nada, né, Mônica? O Monza resolvia dar uma pane no farol. E de vez em quando apagava tudo e a gente não via nada. Aí tocava o desespero dentro do carro, a gente viajando. Os irmãos que já pegaram a estrada sabem, de noite, que se tu apagar o farol, tu não vê mais nada. E eu começava a bater no botão que liga o farol, aí ele acendia. Daqui a pouco ele apagava de novo, a gente batia. Às vezes ficava a viagem quase toda assim. E eu tinha que parar o carro, que eu não via o caminho de tão breu, de tão escuro que é. E aí eu te faço uma pergunta. Se você não consegue enxergar o verdadeiro caminho, ou como você pode ter certeza que você está no caminho certo? Como você pode enxergar o verdadeiro caminho na sua vida? A palavra de Deus diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É baseado na palavra de Deus que o seu caminho, que é Senhor Jesus, vai ser iluminado. Jesus é a luz do mundo. Temos que andar nele. Andando no Senhor, não andaremos em trevas. Sob a luz da palavra de Deus, que é a lâmpada para nós, que possamos caminhar, examinar as Escrituras, elas testificam do Senhor Jesus, e cuidais ter nela a vida eterna. Amém, igreja? Sabemos que estamos no caminho certo, que é Jesus, através da palavra do Senhor, examinando a palavra do Senhor, porque ela fala do Senhor Jesus. Vamos continuar. Ele fala também que é verdade. Não vou demorar. Verdade. Só Jesus Cristo te salva do pai da mentira. Meus irmãos, não existe outra verdade. O homem mente, o homem engana. O inimigo, ele arma vários laços para você, te faz pensar que está tudo bem. De repente, hoje, você está em casa me assistindo e
tem a sua comidinha na geladeira, tem os seus filhos, tudo bem. De repente tem o seu carrinho na garagem, o seu aluguel pago, sua conta paga, ou sua casa quitada. Está tudo bem, não preciso me preocupar. Folga, alma. Tu tem muito para você, para a tua geração, está tranquilo. A palavra de Deus ensina que um homem, desculpe meus irmãos, na Bíblia, também pensou assim. E quando ele ajuntou muita coisa, que ele viu que não dava nos seus celeiros, ele falou, vou construir mais celeiros para guardar a minha colheita. E ele construiu, e quando ele ajuntou muito, ele falou para ele mesmo assim, folga alma, tem muito já. Tem para você, para a sua geração. Fica tranquilo, não tem mais problema nenhum. Meus irmãos, as riquezas, o dinheiro, os bens materiais, até a saúde, que é muito importante, mas não é tudo para você. Se o inimigo, a sociedade, ou você mesmo acha que está tudo bem, isso não é uma verdade. Nessa ocasião, a palavra de Deus fala assim, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem serás? A nossa vida, meu irmão, é passageira. E o que tens lutado, preparado, perdendo o seu tempo aqui, para quem será? E se você não juntar tesouros onde a traça não corrói? Se você aqui não planta a semente da palavra de Deus no seu coração, quando você passar dessa vida, o que você terá para apresentar para o Senhor? Só Jesus Cristo te salva. Ele é a verdade. E conhecereis a verdade, e somente ela vos libertará. A verdade te liberta do pecado. Só Jesus é verdade. Pode estar tudo bem na sua vida, mesmo assim, você precisa dessa verdade, de saber dessa verdade. O Senhor Jesus é o único que nos leva para a casa do Pai. Só Jesus Cristo te salva. Isso é uma verdade, como diz nosso saudoso amigo que está hoje lá na casa do Pai, pastor Elcio. Isso é uma verdade verdadeira. Amém? E o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos confiar nele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deposita toda a tua esperança, não no seu dinheiro, não nas suas riquezas, não na tua saúde, não no homem. Deposita no Senhor Jesus. Ele é fiel. Mesmo que nós não sejamos fiéis a Ele, mesmo que nós, e é verdade, não mereçamos. Jesus nos escolheu a nós, não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele prova o nosso amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só Jesus Cristo salva. Isso é uma verdade. Uma vez eu estava distribuindo um folheto no evangelismo aqui na passarela, e eu acho que eu chamei a atenção dos nossos amigos, e ele veio até mim porque desconfiou de mim. Acredito que foi isso. Alguns irmãos sabem dessa situação. E ele chegou para mim e falou assim: você está fazendo o quê? Eu falei: eu estou distribuindo a palavra de Deus, sou daquela igreja ali. Ele: ah, é isso mesmo, né? Ah, vem aqui, ainda chamei ele, vem cá, vamos conversar. Aí: não, você até me desculpa estar te perguntando isso. Não, tudo bem. Olha, é só através de Jesus, né, eu falando da palavra de Deus, Jesus salva. Não importa a condição do homem, Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais o irmão Valdir do que o Mateus. Ele não me ama mais do que a você.
Ele não preparou lugar para mim e para o Júnior, não. Tem vaga, né, Júnior? Para todo mundo. E ele falou assim, uma palavra que eu guardei. Ele falou assim, não, a gente só quer ter a nossa liberdade. Essas palavras ficaram meditando, eu fiquei meditando bastante tempo. Ele achava que ser livre, ter liberdade, era viver do jeito que ele vive ou vivia, eu nunca mais vi. Nas drogas, de repente, à margem da sociedade. E isso é uma falsa liberdade, meus irmãos. Mais uma enganação do inimigo, porque só Jesus, que é a verdade, que liberta. E aí sim, verdadeiramente seremos livres só no Senhor Jesus. Nada mais pode nos libertar do pecado. Só Jesus Cristo pode nos salvar. Amém? Por fim, meus irmãos, Jesus é a vida. Só Jesus nos salva da morte. Mas como assim? O crente não morre? Será que é isso? Será que a partir do momento que aceitamos ao Senhor Jesus, não vamos mais morrer? Mesmo que eu dissesse isso, você ia ver que não seria uma verdade minha, porque nós, povo de Deus, também adoecemos, também morremos, também enfrentamos dificuldades. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para livrar-nos da morte. O Senhor também pode nos ressuscitar, né? Ressuscitar os mortos, como a Bíblia relata, e depois eles morrem de novo. O Senhor Jesus livra o seu filho, o seu servo, mas o Senhor Jesus tem os seus propósitos, seu tempo, sua permissão. Vai ter um momento que o Senhor vai nos recolher para a casa do Pai. Se não fosse assim, hoje, de repente, teríamos o privilégio de não o irmão Juscelio estar trazendo a mensagem, mas o nosso irmão, Paulo, Pedro, João, se o Senhor Jesus sempre os livrasse da morte, eles estariam aqui conosco hoje. Não é assim que funciona. A nossa vida é passageira. A vida aqui é passageira. E não é essa a vida que o Senhor Jesus nos prometeu. É a vida em abundância, a vida eterna na glória. É nos salvar de uma outra morte que haverá, que é a morte eterna. Que se você estiver em Jesus, que é a vida, você não sofrerá o dano da segunda morte. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Então Jesus é a vida. Só Jesus Cristo nos salva da morte, da segunda morte, da morte eterna. Então cabe a nós trilharmos por esse caminho, um caminho apertado, mas é o único caminho, o próprio Senhor Jesus. À luz da palavra de Deus, para sabermos exatamente, olha, estou na palavra de Deus, estou no caminho certo. Caminhar com Jesus na verdade. O Senhor Jesus fala que o Espírito de verdade te guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia na verdade. E caminhando com o Senhor Jesus, Ele vai te dar vida eterna, mesmo sem você merecer. Somos salvos pela fé em Jesus, através da graça do Senhor. Pela graça somos salvos. Graça, favor imerecido. Lembra da pegadinha? Salvo de quê? Salvo do caminho errado, salvo da mentira, salvo da morte eterna. O que eu faço para ser salvo? Confessar com a minha boca o Senhor Jesus, crer no meu coração que Ele é o único meu suficiente Salvador, caminhar com Ele na verdade,
Ele me dará vida eterna com o Pai. E o que eu faço para merecer a salvação? Na verdade, meu irmão, minha irmã, ouvinte, não é por merecimento. Nós realmente não merecemos ser salvos. Pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo amor que Ele nos tem. Ele veio aqui nesse mundo, venceu o pecado, venceu a morte de cruz, ressuscitou. Através do seu sangue, temos a purificação dos nossos pecados e temos a vida eterna com o Pai. E Ele falou o seguinte: olha, vou preparar-vos lugar e voltarei para levar-los comigo, porque eu quero que onde eu estiver, estejais vós também. Meu irmão, só Jesus Cristo salva. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai à casa do Pai. Ninguém vai morar na casa do Pai, naquela linda morada preparada pelo próprio Senhor Jesus. Ninguém vai, a não ser através de Jesus. Através do Senhor Jesus, como já aprendemos. Jesus nos leva para o Pai. O Pai nos leva até Jesus através da sua palavra. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, igreja? Quero agradecer a imensa oportunidade, que possamos cada vez mais estar nesse caminho. Um caminho que temos que negar nós mesmos. Um caminho que virão tribulações. O Senhor Jesus não nos prometeu um mar de rosas, é verdade. Teremos dores, sofrimentos, mas temos uma seguinte promessa. O Senhor Jesus falou: tem bom ânimo, eu venci o mundo, com Ele venceremos também. E Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele passa conosco nesse mundo, nesse deserto, até chegar aquela hora que nós moraremos com Ele na casa do Pai. Amém, igreja?